Fala galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, amanhã no Maracanã, né, nas mídias aí, tem notícias que foram vendidos, né, ou liberada a carga máxima de 70 mil torcedores no Maracanã. A gente sabe que tem gratuidade, isso aí atrapalha o cômputo, né, de torcedores que pagaram ingresso. Mas não importa, se o cara foi lá com gratuidade, é vascaíno e conta como sendo torcedor, não importa. Então é possível, se o Flamengo e o Fluminense forem honrados, né, e não vencendo, não soltam a carga máxima para o Vasco no Maracanã desde sempre, será que soltam amanhã? Foi soltado isso aí? O Vasco bateu o recorde do Maracanã, porque, digo o seguinte, hoje, Fla-Flu no Maracanã 9h30, vai dar menos torcedores do que amanhã Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, salvo engano 6h30. Porque o Vasco é o time que não tem uma torcida, é uma torcida que tem um time, né? Eu desafio aí tricolores e flamenguistas, né, a falarem com convicção se o Vasco, melhor, se eles estivessem aí há muito tempão como o Vasco está, sendo destruído, canibalizado, se eles estariam, se teriam força ainda para brigar como os torcedores do Vasco brigam, né? Brigam no bom sentido, né? Pelo amor de Deus, sem violência. Chega de violência. Adversários sim, inimigos jamais, né? Bom, dito isso aí, muito cuidado. Vasco amanhã Nova Iguaçu, contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu está longe de ser galinha morta, né? Já no primeiro encontro desse ano, no Carioca, ganhou a gente 2-0, né? Vem sempre aquela chamada, mas também estava com... Podia ter perdido um jogador expulso aí, o Nova Iguaçu, Caio Tenório, deu uma porrada no Rossi, né? Blá, blá, blá. Ok. Ultrapassado isso, né? Já soltei vídeos sobre isso, falando que o Caio Tenório é um mau caráter, quis quebrar o Rossi, e depois perguntado se arrependia, ele falou que não, que tinham superestimado essa entrada, porque o Vasco tinha ganhado do Nova Iguaçu, né? Um canalha esse Caio Tenório. Mas dito isso, né? O Nova Iguaçu, em linhas gerais, mereceu bastante aquela vitória, né? Foi a última derrota que o Vasco teve, né? O Vasco está invicto de lá para cá, salvo engano. Acho que é isso aí. São 8 jogos, eu acho. Aos trancos e barrancos, né? Porque contra o Água Santa agora quinta-feira pela Copa do Brasil foi uma loucura, né? Como a gente constrói o resultado, depois entrega a paçoca, né? E aí Papai do Céu intervém, né? Deus interveio e fez com que a gente pudesse avançar aí, né? E brincadeiras à parte, Deus não se mete com o futebol, isso aqui é uma brincadeira, né? Deus não é para isso aí que Deus existe, né? Deus não está nem para isso aí, graças a Deus, está para coisas mais importantes. Mas voltando para cá, Nova Iguaçu jogou melhor, dominou os dois tempos, né? E muito por dentro, destruindo as jogadas, né? As parcas jogadas do Vasco por dentro, né? E impedindo lá o corredor do Vasco, como o Água Santa fez quinta-feira, né? Todo mundo sabe que o Vasco não joga por dentro, construindo jogadas. Raramente Adson ou Payet constroem por dentro. Eles vêm mais saindo do segundo terço e entrando no terceiro terço para fazer o gol, né, com chute de fora da área, tanto o Adson quanto o Payet. Nós não construímos por dentro. Não temos força no segundo terço, né? Temos força no primeiro terço e força no terceiro terço. Mas os campeonatos, os jogos, são ganhos no meio de campo, no segundo terço. É a parte mais importante aí. Para atacar e para defender, né? Bloco ofensivo, bloco defensivo, transição ofensiva, transição defensiva. Então o Vasco não joga por dentro bem, né? Raramente a bola passa pelo meio de campo, ela é sempre catapultada, né? Por quê? Porque ela vai voltar, né? Lá no ataque, às vezes a gente consegue dominar a bola, fazer alguma coisa, mas em regra, descobriram como é que joga o Vasco. Eles povoam ali em volta do Paulo Henrique e do Piton, jogadores, para impedir que esses caras progridam, né? E bloqueiam o meio, e o Vasco fica sem força no jogo. Mas, quando a gente perde a bola, né? Não tem recomposição rápida pelo meio de campo, e ali só tem o Sforza ou o Zé Gabriel mais fixo, e o Galdames, que tem que pisar no terceiro terço, tem que pisar na área, que ele é bom e faz gol, né? Então falta muita coisa para o Vasco. No 3-4-3, no 3-5-2, o Vasco não é compacto no meio. Esses dois alas não fecham os meios, eles ficam muito abertos, né?
e a gente fica com um espaço terrível no meio de campo. Vai ser sempre assim. Se você for reparar, no 3-5-2, poderia haver um povoamento melhor no meio, né? Com os 2 alas, né? E 3 jogadores de meio de campo. Notadamente poderia ser o Sforza, poderia ser o Galdames e o Payet, e na frente Adson e Verratti, David, o Verratti, né? Ross, Eric Marques, qualquer um desses aí. Tirando aí o Adson, que é o melhorzinho, o David também, 0,6 a nota dele, a gente não tem banco, né? Tem que jogar com o que tem aí. E não tem criação por dentro, os caras marcam o Payet, tem aquela jogada manjada de trazer para dentro e chutar. Fez isso bastante no jogo contra o Água Santa. Foram 3 arremates para o gol assim. 2, um goleiro defendeu e foi o gol do Galdames, e 2 para fora, né, bloqueados pelos defensores do Água Santa, salvo engano, né? Teve um que foi de fora fora direto, né? E o Adson ficou devendo aí também fazer essa criação, né? A la Robin, né? Pegar a bola, trazer para o meio. E outra coisa, não há ali uma superioridade numérica do Vasco, tentando jogar Paulo Henrique, João Vitor e Adson, Léo, Piton e Payet. A gente tentou fazer isso aí, mas não conseguiu, né? João Vitor, próximo jogo aí da Copa do Brasil não joga, mas contra amanhã contra o Nova Iguaçu vai jogar. Então seria bom que eles fizessem isso. A gente começou a fazer isso aí e parou, né? 3 jogadores por um lado, depois inverte a bola, alguém vem por dentro. Se a jogada for do lado direito, o Payet pode cair para o meio para tentar a jogada por dentro, né? Se for pelo lado esquerdo, idem, o Adson pode entrar pelo meio para fazer a jogada por dentro. E a gente fica aí sem variações no esquema tático do Vasco, né? E friso, Nova Iguaçu é bem mais forte ou igual que o Água Santa, nunca pior, né? Tem até mais valências do que o Água Santa. Então espero um jogo amanhã muito, muito complicado para o Vasco, né? Os caras vêm para ganhar, não vão jogar atrás, não vão ficar atrás. Acredita em mim, o Nova Iguaçu vai para cima do Vasco, né? Vai para cima do Vasco. E o Vasco não pode fazer o que fez contra a Portuguesa, os primeiros 20 a 25 minutos, jogando recuado, parecendo um time pequeno, né? E depois daquela bola furtiva, onde o Paulo Henrique dá um belíssimo passo para o Verratti, ele bota por dentro, para o Payet, 1-0, desafoga ali, e o Vasco começa a melhorar. Mas friso, o primeiro tempo, 25, 30 minutos desse primeiro tempo, foi terrível, né? Como a gente sofreu para fazer 1-0, depois 2-0. E depois o jogo descambou, até porque a Portuguesa é muito frágil, né? Não tão frágil contra Nova Iguaçu e Água Santa, são bem melhores. E por isso eu vejo amanhã um jogo complicadíssimo para o Vasco, né? O Vasco não consegue propor os jogos, né? Não consegue propor o seu jogo, melhor dizendo. Joga mais de forma reativa, né? Isso é cediço. Mas contra e vai ter uma chance de jogar assim de forma reativa contra o Nova Iguaçu. Eles vão para dentro do Vasco, como a Portuguesa foi no primeiro tempo. Eles já entenderam como o Vasco joga, que o Vasco tem um buraco no meio de campo, que os zagueiros não combatem na frente, eles entram na área, né? Eles acompanham, não marcam. O Vasco não marca pressão, né? O Vasco meio que cerca, ronda, né? E a gente fica aí sofrendo essa situação aí, dia após dia, né? Mas aqui é Vasco, né? Vamos torcer para isso, né? Para que a gente possa ganhar aí e ir preparando aí os próximos jogos e avisando, 777, perdeu a janela de transferência para gringos, mas falta ainda, falta meia, falta extrema, né? Falta um extrema e um meia, e zagueiros, né? A gente joga com 3 zagueiros, só temos 5 no momento, João Vitor, Medel e Léo, Rojas e Maicon, só tem 5, para quem joga com 3, 5, não é um número bom, tinha que ser pelo menos 6 ou 7 seria o ideal, né? Mas o próprio Vasco aí não quer mais contar com o Zé Vitor, não quis contar com o Miranda, tem que arrumar os jogadores aí aqui de dentro. Mas esse mês aí, até abril, não pode contratar ninguém, vamos com o que temos aí. A janela só abre 1 de abril, quando acabam, em média, em regra, todos os campeonatos regionais aí, né? Então, esses 20 dias aí, 21 dias de março, 22 dias de março, né? Que tem 31, a gente vai penar aí para tentar alguma coisa em nível de melhores jogadas, melhor criação de jogadas, né? E vamos torcer aí para que o David queime a língua de todo mundo, que o Adson também, né? E que esse Cleiton aí chegue para fazer gol, né? Se gostou do conteúdo, dê um like, se inscreva aqui no meu canal,
sininho para receber as notificações, Vasco Análise e fique com Deus.